Olá pessoal, muito boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem, que tenha tido uma excelente semana até então, né? Vamos dar continuidade, pessoal, na estrutura, né, na confecção do nosso artigo científico. Então, nesse sentido, no vídeo aula de hoje, eu vou mostrar mais ou menos como é a estrutura do artigo científico. Eu já mostrei isso em outra aula, mas como você já tem boa parte dele desenvolvido, vai ser importante agora para você reformatar o seu artigo, tá? Então, a estrutura do artigo científico e falar um pouquinho da sua próxima fase, que é as considerações finais. Então, pessoal, eu estou aqui com a NBR 6022 de 2018, tá? Então já vale lembrar uma norma super atualizada de 2018, e ela fala como que um artigo deve ser. Vale lembrar, gente, que essa norma, ela fala das obrigatoriedades que um artigo tem. Então, possivelmente você já deve ter feito algum artigo na sua vida, ou já viu que em alguma revista o formato do artigo não era exatamente igual a esse que eu estou passando. Bom, vale lembrar, gente, que a norma, ela diz os requisitos mínimos, mas cada revista científica, ela pode mudar alguma coisinha ou outra do seu artigo, dependendo de revista para revista, beleza? Isso acontece. Então, às vezes, o que você vê numa revista não acontece em outra, por isso que os artigos têm formatos mais ou menos diferentes, tá? Eu vou traçar um paralelo com esse arquivo aqui que eu coloquei para vocês, ó, como elaborar um artigo científico, um guia. Eu vou traçar um paralelo entre o que está na norma e o que tem nesse artigo, e ambos eu já disponibilizei para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. O artigo científico, o que acontece? O que você tem que ter nele obrigatoriamente? Então, diferentemente da monografia, que você tem que ter capa, contracapa e um monte de coisa, aqui você já vai direto, tá? Então aqui já vai direto e aí tem aquela mesma história de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Eu coloquei em vermelho tudo que é obrigatório, tudo que a norma manda como obrigatório. E de vocês, eu vou cobrar só o que é obrigatório. Tudo que for opcional eu não vou querer, não quero que você faça, até porque eu não quero que você perca tempo com isso. Eu quero que você faça um artigo nos moldes da BNT com todos os itens obrigatórios, para que um dia que você for escrever um artigo científico ou escrever uma monografia, você entenda mais ou menos como que funciona essa estrutura, tá? Então, pessoal, dá uma olhada nos itens obrigatórios. Então, aqui, ó, no meu artigo, eu tenho o título, né? Esse título em inglês eu grifei ele porque ele não é obrigatório. E aí você tem que colocar aqui os autores, tá? E os autores você tem que fazer dessa maneira mesmo, né? Na norma, até diz aqui embaixo, ó, que o autor ele pode estar escrito todos na mesma linha ou separados por vírgula, tá? Todos na mesma linha separados por vírgula ou em linhas distintas. Eu acho em linhas distintas mais elegante, como está aqui, e você deve colocar também esse asterisco para que aqui no final da página você coloque as seguintes informações. Então, como está na norma aqui, ó, ele diz: deve-se constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato. Beleza? Pode ser o endereço de e-mail, tá? Não é pra você. Quer dizer, você pode até colocar, mas acho que ele não quer que você coloque assim, a rua tal, moro em tal lugar, na Casa Amarela. Não é isso, tá? É só colocar o endereço de e-mail. Então, beleza. E aí ele ainda fala que é para colocar em nota, tá? Com sistema de chamada próprio, diferente do para citações. Beleza? Então, vamos voltar aqui na estrutura. É isso que eu tenho a dizer nesse começo. Então, ó, vamos lá. Você vai colocar o seu título. O título em inglês não precisa. Os autores dessa maneira. Esses autores vão ter que ter aquelas informações aqui em nota. E aí, o abstract, gente, e na maioria das revistas é obrigatório. Tá? Na maioria. Mas vocês viram pela norma que não é obrigatório. Está escrito aqui, ó, resumo em outro idioma, é opcional. Então eu não vou querer isso de vocês. Depois vocês têm que colocar a data de submissão e a data de aprovação, tá? Coloca desse jeitinho que está aqui, que a gente ainda não tem uma data. Essa disponibilidade não é necessário colocar. E aí depois você começa. Item 1, introdução. Quando entra no item 1, a gente vai aqui para elementos textuais. Então tá aqui, ó, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Vocês já finalizaram o item 1, que é a introdução. E aí, na introdução, tem que ter lá os objetivos, metodologia, justificativa, todo esse processo.
O desenvolvimento é o que você está fazendo para hoje e para a semana que vem, é o que você vai ter que continuar fazendo, vai ter que continuar fazendo, desenvolvendo, e você precisa aqui responder todos os seus objetivos específicos. Então, sei lá, se no objetivo específico você falou que vai comparar um concreto não sei o que com um concreto X, pô, você precisa colocar isso no desenvolvimento, né? Ah, eu vou comparar as redes de distribuição de energia elétrica de um lugar para o... Então você tem que fazer isso no desenvolvimento. E a tarefa próxima, que é para a gente finalizar esse artigo, gente, são as considerações finais, tá? Então as considerações finais, ó, se eu for ler aqui para vocês o que a norma fala, é algo bastante tranquilo, tá? É isso daqui, ó. A introdução, vou ler tudo de novo aqui. Introdução, ó, item 5.2.1. Parte inicial do artigo, na qual deve-se constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo, que é aquilo que a gente falou. É metodologia, é objetivo geral, objetivo específico, é justificativa e assim vai, beleza? Já no desenvolvimento, tá aqui a parte principal, onde tem a exposição ordenada e detalhada do assunto. Então é aquilo que eu mostrei para vocês. Colocar o seu artigo, a parte 2, numa ordem legal. Então, primeiro fala do histórico, depois das definições, depois fala das comparações e depois vai finalmente numa vantagem e desvantagem, sei lá. Vocês podem falar 1000 coisas, depende de cada tema. Mas é no desenvolvimento que você tem que fazer essa parte. Tá? E as considerações finais, pessoal, é o que ele diz o seguinte, é apresentar as considerações correspondentes aos objetivos. É você dizer se você conseguiu alcançar o seu objetivo ou não. Tá? E aí você pode dizer, autor tal disse isso, para autor tal disse aquilo, eles concordam com isso, então a gente pode considerar tal coisa, tá? É vocês chegarem na consideração final de vocês. Esse vai ser o item 3. Então, a numeração do trabalho de vocês, ela vai ser da seguinte maneira. Item 1, introdução. Item 2, desenvolvimento. E item 3, considerações finais. Beleza? É isso que eu quero de vocês. Então, já estruturem o trabalho de vocês, tá? E deixem dessa maneira. Então, é mais ou menos isso, ó. Título, os autores, o resumo na língua portuguesa e as palavras-chave, data de submissão e aprovação. 1, introdução, coloca tudo que você tiver sobre a introdução. 2, aí aqui é a revisão de literatura, você já pode colocar tudo. Se quiser nem colocar um título de revisão de literatura, ou delineamento teórico, ou revisão bibliográfica, você não precisa colocar. Você pode colocar um título diretamente relacionado ao seu trabalho, beleza? E depois, por último, é o item 3, que são as considerações finais, tá? Voltando aqui, ó, vou voltar na estrutura. O item 3 são as considerações finais, esse é um item obrigatório. E depois você faz as referências, que é o elemento pós-textual. Então, terminou as considerações finais, eu já quero as referências que vocês coloquem logo depois, tá? As referências são itens obrigatórios, ela não tem numeração, ela não vai ser o número 4, elas simplesmente são referências. Beleza, pessoal? Então, estruturem o trabalho de vocês, tá? Esse trabalho, a gente está aqui no final de maio, então vocês têm o final de maio e provavelmente as 2 primeiras semanas de junho para ir finalizando esse trabalho e submeter para mim, que nós vamos organizar uma maneira de socializar esse PI. Então, como a priori a gente ia fazer no auditório da São Lucas, isso não está possibilitando, porque estamos em momento de pandemia, né, aula remota, então o que eu vou querer, o que eu vou propor aqui é que nós façamos uma live, então vocês vão me entregar até a segunda semana aí de junho, né? Vocês têm 2 semanas, a semana final agora de maio, as 2 primeiras semanas de junho, para finalizar a revisão de literatura e para finalizar as considerações finais, tá? E aí a gente vai, ao longo dessas últimas aulas, que a gente tem uma aula essa semana, uma aula semana que vem e na outra, a gente vai fazendo essa troca de informações. Você vai me mandando, eu vou corrigindo e te devolvendo, você vai me mandando, eu vou corrigindo e vou devolvendo, e aí a gente fica nisso até ficar redondinho, redondinho, redondinho. Lá pro meio do mês que vem, né, a gente já vai ter finalizado tudo isso, meio de junho, né, então você já vai ter como ser avaliado, e aí a gente vai marcar uma live juntamente com o professor Vonivaldo, onde todos os alunos de engenharia civil e todos os alunos de engenharia elétrica são obrigados a participar, tá? Salve justificativa, então se alguém não puder vai ter que justificar, mas todos os alunos de civil e elétrica são obrigados a participar, e nele vocês vão expor, tá, o trabalho, o artigo de vocês, o que vocês confeccionaram, dizendo
a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais, mostrando cada item que vocês construíram de uma maneira resumida. Beleza, pessoal? Então tem bastante coisa para vocês fazerem. Aproveitem a aula para tirar as dúvidas, tá? Submetam os trabalhos, tentem fazer. Vocês vão ver o quanto isso é importante para a vida acadêmica, entender como é pesquisa científica, entender como se faz ciência, como se escreve um artigo, e aí vocês estão tendo contato com a estrutura de um artigo, como ela deve ser. Tá? Então, se um dia você for seguir a sua vida acadêmica, mestrado, doutorado, pós-graduação, qualquer coisa que seja, você vai se deparar com esse modelo, tá? Com esse modelo de artigo e de escrita científica, que é o modelo científico aceito hoje no mundo todo. Beleza, pessoal? Então aí você tem bastante coisa para fazer. Me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês. E não esqueçam que esse é o formato aí do artigo de vocês. Esses itens estão aí no Blue para vocês baixarem, e tem esse artigo também para vocês terem uma base. Beleza, pessoal? Então é isso, vocês têm bastante tarefa para fazer. Na aula eu vou continuar lendo os artigos de vocês com vocês e vou apontar novas direções, possíveis acertos, erros, e vou elogiar também quando tiver que elogiar. Beleza, pessoal? Então, por hora é só, né? Já estamos partindo para os momentos finais do nosso artigo. Eu sei que tem muita coisa para fazer, mas a gente já sabe da onde saímos e para onde nós vamos chegar com esse artigo, como que nós vamos finalizar. Então, corram bastante, se organizem, que vocês têm aí mais ou menos o final de maio e as 2 primeiras semanas de junho para arredondar tudo isso aí, para terminar essa revisão de literatura e para finalizar as considerações finais, formatar, colocar as referências, deixar tudo certinho. Beleza, pessoal? Vale lembrar uma coisa, eu não estou passando o trabalho de vocês no programa de plágio. Eu vou fazer isso só no final mesmo. Então é o seguinte, se por acaso o trabalho de vocês der muito plágio no final, quando a gente já tiver terminado isso, o grupo vai ter que ficar com 0, infelizmente, até porque eu poderia tolerar 1000 coisas, 1000 tipos de erros, mas o plágio é algo que a gente não pode tolerar mesmo, assim, beleza? Não no ambiente, não, nenhum ambiente, na verdade. Ok, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima.